Muito bem, então, vamos dar início agora à nossa segunda hora, né? Momento do nosso culto, momento da palavra, né? E não sei vocês, mas eu estou muito contente, né? Com a programação de hoje. Achei bem interessante, né? A lição da Escola Sabatina. Né? A gente aprende a cada dia, né? E o que eu acho de mais interessante também é o seguinte: é a gente ter uma certa liberdade para poder expressar aquilo que realmente nós cremos. Né? Isso eu acho de muita importância. Por quê? Porque eu acho que a gente tem aquela. É como se você pegasse, por exemplo, a mensagem do Evangelho e você guardasse para você, não é mesmo? Você querer compartilhar a mensagem e você não conseguir compartilhar, você fica parece sufocado, né? Então eu acho muito interessante o MAP aqui porque a gente consegue expressar, falar a mesma linguagem, né? A gente aqui começa a compartilhar, né, conhecimentos, né? Então isso eu acho muito gratificante para cada um de nós. E também, né, estamos muito felizes, né, pela primeira programação que o Elias e a Elise estão aqui com a gente, né? Louvado seja Deus, né? E a gente vê como Deus vai conduzindo as coisas, né? E às vezes eu fico lembrando, né, eu fico pensando, né, como começou, como as coisas começaram a se encaminhar, a se encaixar, né? E a gente vai vendo como ela está hoje e a gente faz uma projeção para o futuro e vê como que Deus nos mostra, né, alguns vislumbres, vamos dizer assim, dos planos, né, que Ele tem para cada um de nós. Então é muito gratificante. Irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem que eu preguei da outra vez, né? A gente vai falar um pouco de início, né, sobre a escola dos profetas, né? Quantos lembram aqui quem fundou a escola dos profetas? Quem lembra? Levante a mão, né? Para a gente poder aqui. Ninguém lembra? Tá, entendi. Olha só, a escola dos profetas foi fundada por Samuel. Agora vamos lá. Por que que Deus chamou Samuel para estabelecer a escola dos profetas? Quem lembra? O irmão César parece que quer falar. Pela apostasia prevalecente, né? Exatamente, em Israel. Ou seja, Deus ele viu que Israel estava num caminho que não era o correto e Deus já tinha um plano. Nós vimos que era o sacerdócio, os levitas, os líderes, né? Que eram encarregados, né? De cuidar do povo, né? Mas falhou. E Deus fez o seguinte: teve que estabelecer um plano, que é o quê? Chamou Samuel e estabeleceu a escola dos profetas. Para fazer o quê? Para refrear o mal que estavam entrando, ou já tinha entrado em Israel. Então ele chama Samuel e estabelece a escola dos profetas. E nós vimos um cenário que a escola dos profetas entraram em ação. Foi qual? Ali com Elias e Acabe. E nós vimos que Jezabel, ela instigou Acabe para matar os filhos dos profetas. E nós vimos que os filhos dos profetas não era somente aquele que tinham sonhos e visões, mas também aqueles que estudavam a palavra. Ou seja, o irmão Elias aqui passou a lição. Um profeta. Na primeira instância, vamos dizer assim, o profeta é aquele que é inspirado divinamente por Deus. Mas, em segunda instância, podemos assim dizer, é aquele que instrui a palavra, né? Então nós vimos que Jezabel ela perseguiu os filhos dos profetas e matou muitos deles. Por quê? Porque eram os únicos que se posicionaram com relação à apostasia em Israel. Ou seja, eram os únicos que ofereciam a Jezabel, vamos dizer assim, uma ameaça. Ou seja, quando eles viram a apostasia em Israel, Elias, que era, vamos dizer assim, o líder, tinha muitos outros, mas que é mencionado, e também Eliseu, né? Mas Eliseu não entra nessa história no momento, né? Ele é perseguido e também os filhos dos profetas. Para você que não tem a Bíblia legado, você não vai ter os comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler só aqui o que está escrito no Espírito de Profecia, com relação a 2 Reis, capítulo 2, aqui do 1 ao 8. E vamos ler algo interessante aqui. Veja bem. No Espírito de Profecia. Certo?
Olha só o que diz aqui, uma coisa muito interessante. Diz assim, ó. Pouco antes de ser levado ao céu, isso aqui é o espírito de profecia, né? Diz assim, ó. Elias visitou a escola dos profetas e instruiu os alunos nos pontos mais importantes de sua educação. Repetiu então a lição que lhes havia, ou melhor, eu estou lendo errado aqui. É na parte de baixo aqui. O Elias tem a Bíblia legado, né, Elias? É, tá. Então, só para você acompanhar. Elias restabelece a escola dos profetas. Olha o que diz aqui. A escola dos profetas, estabelecida por Samuel, tinha entrado em decadência durante os anos da apostasia em Israel. Elias restabeleceu essas escolas, tomando providência para que os jovens adquirissem uma educação que os levasse a, a engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. 3 dessas escolas, uma em Gilgal, outra em Betel e a terceira em Jericó, são mencionadas no registro. Pouco antes de Elias ser levado para o céu, ele e Eliseu visitaram esses centros de educação. E olha só, as lições que o profeta de Deus lhes havia propiciado em visitas anteriores, eles a repetiu agora. Especialmente instruiu-os o respeito aos altos privilégios de lealdade, manterem obediência ao Deus do céu, e imprimiu-lhes também na mente a importância de permitirem que a simplicidade marcasse cada aspecto de sua educação. Somente assim poderiam receber a moldagem do céu e saírem para trabalhar nos caminhos do Senhor. Olha só, primeiro ponto interessante que diz aqui é que as escolas dos profetas estabelecida por Samuel tinham entrado em decadência durante os anos da apostasia de Israel. Olha só. Então nós vimos primeiramente que o sacerdócio falhou, o plano de Deus falhou, depois ele estabelece a escola dos profetas, e a escola dos profetas, neste período, também entrou em decadência. E Elias restabelece novamente a escola dos profetas. Então eu queria pegar esse ponto bem importante. E Elias, ele começa, antes de subir ao céu, ele visitar elas, né, ou seja, dá uma certa avivada novamente na escola dos profetas, certo? Para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho. E depois, primeiramente aqui, né, diz que ela também entrou em decadência. Grave este ponto que vai ser importante para a gente agora acompanhar aqui. Ó. Olha só, pode colocar o slide ali, ó, Manuel. E nós já vamos entrar aqui com relação a Elias, ou melhor, João Batista e Jesus. Veja bem. Olha só. O menino Jesus, presta atenção, não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele dita a Moisés para Israel eram-lhes agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar na infância para a juventude, não procurou a escola dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia como instrutor. Olha só. Quem educou Jesus aqui? A sua mãe. E nós vamos entender o porquê que Jesus estudou com sua mãe. E ele não foi ensinar, ele não procurou as escolas dos rabis. E olha o que diz aqui, ó. Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos. E tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam esse preparo. Os que ouviam e se espantavam do conhecimento que tinha das Escrituras, não as tendo aprendido. Dos homens, é verdade que não o tinham, né, aprendido dos homens, né? Mas o Deus do céu era seu mestre, e dele receberam mais elevada espécie de sabedoria. Nós vimos que eles estudaram com quem? Com seus pais, vamos dizer assim, né? Jesus ali estudou com os seus pais. Olha só, pode passar o próximo. E olha só que coisa interessante. João foi chamado para fazer uma obra especial.
devia preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O Senhor não os enviou à escola dos profetas e rabins. Olha que coisa interessante. Não enviou também às escolas dos profetas. Então não foi enviado às escolas rabínicas, vamos dizer assim, mas também não foi à escola dos profetas. E eu pergunto, por quê que não foi enviado à escola dos profetas? Por isso que eu li o texto aqui em 2 Reis, que está ali o comentário do Espírito de Profecia. Provavelmente, na época de Jesus e de João Batista, ela também tinha entrado em decadência. Por isso que não foi enviado. Daí Deus teve que fazer o quê? Voltar ao plano de origem. Que antes do sacerdócio levítico, se nós estudar as escrituras, nós vamos ver que os pais é que ensinavam os filhos. E se nós analisar, os pais ensinavam os filhos. Depois que os pais não tinham mais a capacidade de fazer isso, Deus fez o seguinte, teve que treinar o sacerdócio levítico. Por isso que entrou o sacerdócio levítico. E depois do sacerdócio levítico, Deus teve que achar outro meio e fundou a escola dos profetas. Mas também nessa época, a escola dos profetas entrou em decadência. Então Deus teve que voltar novamente ao plano inicial, que era a educação domiciliar. Olha que coisa interessante. Então, entendido isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. Olha que coisa interessante. Levou-os para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Olha que coisa interessante. Deus não queria que ele tivesse. E diz assim, ó, foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura, foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem? Olha que coisa interessante. João Batista, ele teve ali o seu preparo. E João Batista, depois que ele aprendeu, ali vamos dizer assim, a sua obra especial, ele não foi até o líder religioso e perguntar, olha, eu posso pregar essa mensagem? O que você acha? Será que essa mensagem é correta? Ele não fez isso. Não. Veja bem, Deus o afastou deles para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Olha que coisa. E diz assim, ó, segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as escrituras. Chamou-o ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Olha só, o texto é bem claro ao falar que Deus ele fez o seguinte, ele não quis que João Batista estudasse nas escolas dos rabis. Certo? Pode passar, Manuel. Ele diz assim, ó, o segredo do sucesso de João e sua missão foi justamente ter se afastado dessas escolas. Ó, o que tornou grande João Batista? Ele cerrou a mente à massa de tradições apresentada pelos mestres da nação judaica, abrindo-a sabedoria que vem do alto. Ou seja, ele pensou fora da caixinha, vamos dizer assim. Ele pensou fora da caixinha. João Batista, ele foi uma pessoa que ele aprendeu diretamente do Senhor. Irmãos, diretamente da palavra, diretamente das escrituras. Eu vou ser bem direto em falar aqui. Veja bem, muitas vezes nós seguimos o que diz o pastor. Muitas vezes nós seguimos o assim diz o pastor, não o assim diz o Senhor. A palavra até pode ser clara ao falar que o determinado assunto da qual nós estamos estudando, ela nos deixa claro a verdade. Deixa claro. Mas muitas vezes chega talvez uma pessoa credenciada a um pastor e diz o contrário. E as pessoas muitas vezes escutam por ignorância. Então essa pessoa, infelizmente, sendo eu ou você ou qualquer pessoa, essa pessoa ela faz o seguinte, ela está no assim diz o pastor. Muito bem, sejam bem-vindos. Então, acontece o seguinte, João Batista não foi habilitado para sua alta vocação como precursor de Cristo pela associação com os grandes homens do país na escola de Jerusalém.
Ele foi para o deserto, onde os costumes e doutrinas dos homens não podiam moldar-lhe a mente, e aonde pudesse manter ininterrupta comunhão com Deus. Então, isso que fez João Batista se tornar grande. João Batista, ele foi um homem de Deus porque ele não ouviu o que as pessoas falavam. João Batista, ele não deu ouvido ao que os líderes religiosos falavam. João Batista, ele deu ouvido ao Senhor, à palavra do Senhor. O texto é claro em mencionar isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Lucas. Quem não tiver Bíblia, né, nós vamos tentar conseguir uma Bíblia aqui para o casal ali que chegou. Pode pegar a Bíblia lá. Muito bem. Em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Cinco, 6. Vamos tentar contextualizar aqui. Nós vimos que até o momento que Jesus e João Batista não foram enviados às escolas rabínicas, ou dos rabis, ele também não foi enviado à escola dos profetas. Ele recebeu uma educação dos seus pais. E eu queria ler aqui, nós vamos ler primeiramente aqui em Lucas, capítulo 1, 5, 6, uma coisa interessante sobre os pais de João Batista. Olha só. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abiás. E sua esposa era das filhas de Arão. E seu nome era... Como é que está aí em vocês o nome? Na minha está Elizabeth, mas o nome dela ali na sua tradução, ou irmã, Isabel. E ambos, olha só, Zacarias e Isabel, o verso 6 diz assim, ó, e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eram irrepreensíveis. Estão vendo que coisa interessante? João Batista teve uma educação domiciliar com Zacarias, na minha tradução diz Elizabeth, mas todos sabem que é Isabel, e diz que, olha só, vou ler novamente, e ambos, o verso 6, e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eram irrepreensíveis. Estão vendo por que tiveram homem como João Batista? Estão vendo por que todos falam de João Batista, era um homem de Deus? Primeiramente, nós vimos que ele foi afastado da sociedade, né, dos doutores da lei da época, para não ter certa influência religiosa. Foi afastado, foi levado ao deserto. Alguns dizem que foi os essênios que o criaram, né? Mas nós vimos aqui que os pais de João Batista eram, diz ali, sem culpa, andando sem culpa, seguindo mandamentos e ordenanças, e eram irrepreensíveis diante do Senhor. Então, muitas vezes nós temos filhos, né? E a gente pergunta, por que o meu filho talvez está fazendo isso, tomando decisões erradas, né? Será que nós somos pais como Zacarias e Isabel? Será que nós andamos sem culpa? Será que nós somos irrepreensíveis diante do Senhor? Então tá aí uma questão, por que tiveram essa educação domiciliar, vamos dizer assim, João Batista. Nós vamos agora para Mateus, um pouco antes aqui de Lucas.
No livro de Mateus, volta aí um pouco. Mateus também, capítulo 1, diz o seguinte. Mateus capítulo 1, do 18 ao 21. Mateus capítulo 1, do 18 ao 21. Olha só que coisa interessante que diz aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás de nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Alguém notou alguma coisa interessante na leitura que eu fiz aqui? Olha só, o 19. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Olha que coisa interessante. José, quando ele viu que Maria estava grávida, e ele não tinha encostado em Maria, ele não tinha tocado em Maria, e ela estava grávida. Irmãos, depois de que o verso fala que ele estava pensando sobre essa questão. Ou seja, você está noivo, um casal de noivo, e de repente a sua esposa parece grávida, e você não encostou na sua esposa, você não dormiu com ela, não deitou com ela. O que você vai pensar? Ela andou com outro, ela me traiu. E José, no primeiro momento, teve este pensamento, e ele teve essa convicção em sua mente. E ele fez o seguinte: olha, eu não vou escandalizar ela. Eu não vou fazer isso. Porque o texto diz que ele era justo. E ele disse: olha, eu vou deixar ela em secreto, não vou tornar público essa questão, para preservar a imagem de Maria. Mas depois o anjo apareceu a ele e disse: olha, não tenha medo, porque o que está nela é concebido pelo Espírito Santo. Fique com ela, porque o que está nela é do Espírito Santo, e ela terá um filho chamado Jesus e salvará o seu povo de seus pecados. Então José era um homem justo, um homem íntegro. E uma mulher que fosse pega em adultério, o que acontecia com ela na época? Apedrejada. Então José não queria que ela fosse apedrejada. Então nós vimos o caráter de José, o caráter dele, que era um homem justo. E olha o que diz mais. Aqui, agora nós vamos entrar numa questão interessante. Agora vamos em João. No livro de João, o capítulo 1 também, do 19 ao 23. Mais uma vez aqui, nós vimos o seguinte. Nós vimos que, até o momento, Jesus e João Batista, eles tiveram uma educação dos pais. E vimos que os seus pais, eles tinham um caráter puro, um caráter justo, né? Pessoas que andavam no caminho do Senhor. E por isso, né, que nós vamos ver agora o seguinte, João Batista e Jesus, como que eles lidaram com algumas situações. Olha só, o versículo 19. Nós vamos ver um detalhe interessante aqui. Nós vamos ler do 19 ao 23. Diz assim, ó. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhes perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Mas
confessou: eu não sou Cristo. E eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram-lhes: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dize de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha só, não sei se alguém conseguiu pegar alguma coisa interessante aqui. Veja bem, João Batista era conhecido pela liderança da época? Não. O texto ali que nós vimos no Espírito de Profecia, ele não era conhecido pela liderança da época. E o que aconteceu? Surgiu um certo pregador, que Jesus propriamente fala, né, nos seus testemunhos mais adiante, começou a pregar, começou a trazer algumas verdades. E o que aconteceu? Começou, né, as pessoas se interessar pela mensagem de João Batista. E o que aconteceu? A liderança da época fez o seguinte: olha, o que está acontecendo aí? Vamos ter que resolver essa situação. Quem é esse João Batista? E fizeram o quê? Enviaram sacerdotes e levitas. Ou seja, a igreja da época fez o seguinte: olha, vamos mandar pessoas autorizadas, pessoas credenciadas, para ver essa situação. Não é quem é esse João Batista aí que começou a pregar algumas heresias aí, que na visão deles eram heresias. Quem é este homem aí? E chegaram até João Batista e perguntaram: olha, quem é tu? Ou seja, fala pra gente, de onde é que tu veio, o que está acontecendo? E ele disse já de imediato: olha, não sou Jesus e não sou profeta, eu sou a voz que clama no deserto, profetizada por Isaías. Ou seja, ele citou as escrituras. Olha que coisa interessante. Será que hoje não acontece a mesma coisa? Será que quando um grupo ou um ministério se levanta com algumas verdades que não são muito aceitas pela liderança, o que acaba acontecendo? Né? Deixamos ali os levitas, que todos sabem quem são os levitas de hoje, mandam lá, até esses levitas irem até lá para ver, olha, vai lá ver o que está acontecendo lá. Né? E acontece a mesma coisa, porque eles não conheciam João Batista. E veja bem, agora nós vamos agora em Mateus. Ou melhor, em João 9, João 9, do 13 ao 34. Nós vamos ver uma coisa interessante aqui também. Essa é uma das passagens da Bíblia que, quando eu tive conhecimento, me chamou muita atenção. Veja bem, irmãos, olha só o que vai acontecer aqui. Eu não vou ler o contexto todo. Vocês prestem atenção. Aqui é quando Jesus ele cura um cego de nascença. Que ele pega, ele cospe no chão, pega a lama e passa no olho. E o rapaz começa a enxergar. É nesse contexto. Eu não vou ler todo para nós aqui pouparmos tempo. Eu vou ler do 13 ao 34. E vocês prestem atenção nas palavras, no que está relatado aqui. Acontece o seguinte: quando aconteceu essa cura, os líderes da época foram investigar, saber o que estava acontecendo. E o 13 diz assim, ó: e eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Ou seja, levaram até a liderança. Aquele que antes era cego. E era dia de sábado, quando Jesus fez a lama e lhes abriu os olhos. E o 15. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram: como receber a visão? E ele lhe disse: ele pôs lama sobre os meus olhos e eu me lavei e vejo. E o 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Uma divisão entre quem aqui? Entre os líderes. Olha que coisa interessante. Uns diziam que Jesus não era de Deus, porque ele fez o quê? Ele curou no sábado. Eles diziam que por isso não era de Deus. Mas os outros disseram: olha,
Temos que ver bem essa questão aí. Eu nunca vi uma pessoa fazer milagre e fazer a cura. Nós temos que investigar isso aí melhor. Não é bem assim. Então houve uma divisão entre eles, entre a liderança da época. E olha só. E eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? E ele disse: Ele é um profeta. Olha só, o 18. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. E o 19. E eles perguntaram-lhes, dizendo: É este vosso filho que dizes ter nascido cego? Pois como agora ele vê? E o 20. Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhes tem aberto os teus olhos? Nós sabemos, nós não sabemos. Ele já tem idade. Pergunta a ele, e ele falará por si mesmo. E essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha que coisa interessante. Pegaram o rapaz que teve a cura, que Jesus curou, fizeram o seguinte: vamos levar ele até os entendidos. Levaram até os líderes da época. E os líderes da época chegaram para ele e disseram, entre eles, primeiramente: olha, esse homem curou. Os outros, não, ele não curou. Não, ele curou. E houve uma divisão. Eles fizeram o seguinte: não, vamos perguntar para ele. E ele vai falar quem curou, o que aconteceu. E este homem foi interrogado. E perguntaram: o que aconteceu? Ele disse: olha, um homem pegou e esfregou lama em meus olhos e eu agora estou vendo. Tá, quem é ele para ti? O rapaz que foi curado disse assim: ó, ele é um profeta. Ele confessou que era um profeta. E eles fizeram o seguinte: não, ele não é um profeta. Vamos chamar os pais dele para ver essa questão. Chamaram os pais dele. Os pais dele perguntaram: esse rapaz era cego? Sim, ele era cego. É filho de vocês? Sim, é nosso filho. Como é que ele está vendo hoje? Não sei. Eu não sei. E o texto diz que eles não confessaram porque temiam os judeus, porque expulsavam eles da sinagoga. Irmãos, parece a história de hoje. Parece a história de hoje. Parece que estamos vendo um filme dos dias de hoje. E eu quero ler uma coisa aqui do Espírito de Profecia que diz assim, ó, preste atenção sobre essa questão. Os pais temiam comprometer-se, pois se declarara que quem quer que reconhecesse Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Isto é, excluído da sinagoga por 30 dias. Durante esse período, nenhuma criança poderia ser circuncidada, nem morto pranteado na casa do ofensor. A sentença era considerada grande calamidade, e se deixassem de produzir arrependimento, seguir-se-ia uma pena muito mais rigorosa. Olha que coisa. Olha, se você continuar com esse pensamento, se você continuar com esse teu ponto de vista, tu vai ser removido da sinagoga, tu não vai mais poder tomar Santa Ceia, tu não vai mais poder participar da comunhão. Olha, tu vai ser removido, e tu sabe que a partir do momento que tu ser removido, né, automaticamente será removido do céu. Ou seja, uma pressão psicológica para cima de cada um de nós. Irmãos, veja bem, eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe. Olha só, mais adiante, numa outra oportunidade, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre quem foi Jesus. Se Jesus ele tinha um ministério à parte, se Jesus, como é que funcionava essa questão? Por que Jesus, muitas vezes eu pensava, mas como Jesus ele não foi aceito pelos seus, né? E estudando a palavra de Deus eu vejo que Jesus não foi aceito pelos seus porque Jesus primeiramente não estudou na escola dos rabinos da época. Jesus teve um ministério à parte. Jesus teve ali, e João Batista também,
Eles não eram conhecidos pela liderança da época, eram pessoas simples, como eu e você. Por isso que Jesus não foi aceito. Não era simplesmente porque o povo, vamos dizer assim, era também, mas porque o povo era rebelde, porque o povo, eles não aceitavam, né, porque Jesus ele curou no sábado. Tinha essas questões todas, mas a principal é porque Jesus não fazia parte da liderança da época. E veja bem, nós estamos aqui agora, vamos ler em Lucas, capítulo 7, 33 ao 34. Muito bem. Lucas 7, 33 e 34. Diz assim, ó. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, ele tem um demônio. E o 34. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, nós vimos hoje alguns ministérios que têm se levantado, né, pelo Brasil, por outros países, e muitas vezes são difamados, né? São dissidentes, ou seja, nessa linha, né? Nós vimos que Jesus e João Batista, também foram difamados, injuriados, perseguidos. Então não pense que será diferente com cada um de nós. E para nós finalizar, em 2 Reis, não precisa os irmãos abrirem, vou ler no Espírito de Profecia. Em 2 Reis aqui, é o seguinte. Você vê que, para nós encerrar, uma coisa bem interessante que eu achei, diz assim, ó. Pouco antes de ser levado para o céu, Elias visitou a escola dos profetas e instruiu os alunos nos pontos mais importantes da sua educação. Repetiu então as lições que lhes havia dado em visitas anteriores, inculcando na mente dos jovens a importância de permitir a simplicidade assinalar todo o aspecto da sua educação. Somente assim eles poderiam receber o molde do céu e sair a trabalhar segundo a vontade do Senhor. Se forem dirigidas de acordo com os desígnios de Deus, nossas escolas nos últimos dias da mensagem farão um trabalho semelhante ao que a escola dos profetas fizeram. Semelhante à escola dos profetas fizeram. E nós vimos que o ápice do trabalho da escola dos profetas, ou seja, pôr em prática, foi quando Elias e os filhos dos profetas enfrentaram Acabe e Jezabel. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder, para nós refletir. Aonde estava, naquele momento, a liderança da igreja? Fica aí para nós pensar. A obra será terminada, como diz o Espírito de Profecia, em pequenos grupos. Então fica uma reflexão para cada um de nós. Será que estamos no caminho certo? Será que nós temos tomado a decisão correta? E que isso nos ajuda a nos fortalecer, a cada um de nós. Isso nos dê força. Que isso que foi apresentado hoje, que foi só um pequeno estudo, bem breve, mas para a gente aprender.
para a gente ter consciência do que nos espera adiante, né, mais à frente, né? E se as nossas decisões que nós tomamos em nossa vida têm base bíblica, se tem, vamos dizer assim, o aval do Senhor.